tudo bem? Hoje a gente está aqui com a Bárbara. A Bárbara é mãe, tem um filho que foi diagnosticado com autismo aos 2 anos de idade e é musicoterapeuta. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho o que é a musicoterapia, por que ela é tão importante para estimular crianças, não só crianças que têm o autismo, como crianças que têm um atraso no desenvolvimento. E crianças que são típicas também, né, Bárbara? Porque também trabalho com crianças que não têm atraso e que precisam dessa estimulação. Exato. Fala pra gente o que é a musicoterapia, por que ela é importante? Então, a musicoterapia, ela é uma ciência que tem todo um caminhar, uma trajetória, né, de comprovações do efeito da música no cérebro, né? Então, desde o final da Segunda Guerra, quando no momento em que os soldados estavam lá hospitalizados, colocavam músicas na intenção de amenizar aquele processo de dor e tudo mais, e eles foram vendo que aquilo acabava trazendo o efeito terapêutico, né? Então, a musicoterapia, ela é a utilização da música e dos seus elementos, como som, ritmo, melodia, com uma finalidade terapêutica, né? Então, assim, só um ponto importante, diferente, por exemplo, da educação musical, o nosso intuito não é a estética. Então ela tem uma função ali que vocês trabalham de fato a questão cognitiva, né? Sim, também. Com a música vocês observam que ela está estimulando ali, se realmente aquela criança está desenvolvendo naquele processo da terapia. Isso. Na verdade, dentro da musicoterapia existem modelos e técnicas específicas para serem utilizadas. Por isso que é muito importante deixar claro que a musicoterapia ela acontece somente com um musicoterapeuta, né? Existe uma formação específica para isso e a partir daí o profissional vai utilizar daquelas técnicas específicas para o acompanhamento da criança. E onde é que vocês percebem que tem a maior melhora, assim, o maior desenvolvimento dessa criança? Isso é muito relativo, né, Karina, em relação ao indivíduo. Mas, por exemplo, uma coisa que a gente busca muito é identificar o ISO do indivíduo, que é a identidade sonora musical. Então, nós fazemos todo um levantamento de até hoje o que a criança ouve. Eu falo criança porque é o meu público, né? O que o indivíduo né, escuta, o que fez parte do desenvolvimento dele e a partir dali proporcionar um tratamento específico. Mas um grande destaque mesmo na minha vivência é a interação. A interação. Então você percebe que crianças que têm o autismo com a musicoterapia conseguem melhorar essa habilidade social. Em relação ao autismo especificamente, existe todo um processamento auditivo que é diferenciado do indivíduo sem autismo, né? Então a gente consegue ver pontos específicos que o indivíduo com autismo tem diferente. Então existe toda uma alteração neurológica, né, que vai ter uma relação direta com alterações neurofisiológicas do indivíduo. Entendeu? Certo. Então isso tudo vai fazer com que em determinados momentos a música ela seja mais interessante para o indivíduo, porque é comprovado, a literatura descreve, por exemplo, que para uma comunicação, para a compreensão da fala, da linguagem verbal, o indivíduo precisa utilizar o córtex primário, secundário e terciário, por exemplo. Mas para o indivíduo com autismo, normalmente ele só usa o primário, né? Então existe essa deficiência de comunicação, né? Que a gente fala no cérebro. O cérebro ele não se comunica da maneira adequada como deveria acontecer. Exato. Então, por exemplo, no entanto, o córtex primário, com ele, você consegue compreender a complexidade de uma música. Entendeu? Então é um grande diferencial, é como se fosse um link, um acesso à criança com o que ela já tem. Certo. Além de que a gente sabe que faz toda essa estimulação, melhora a concentração, melhora a capacidade de atenção, aprendizagem, memória. Você estabelece vínculo com a criança através da música, né? Sim. Vínculo afetivo. Então, não só no autismo, a gente sabe que hoje tem até estudos e pesquisas que falam que você pode trabalhar com idosos que têm demência, que têm Alzheimer. Com a música você consegue resgatar bastante coisa.
Mostra pra gente o que tu trouxeste de instrumento e como é que tá sendo esse trabalho. Como é que vocês fazem esse trabalho com a criança? Primeiro, que instrumento é esse? Pra quem não tá habituado, né? Então, esse aqui normalmente é o que eu utilizo, que é o ukulele. Tá. Aí a criança chegou lá na terapia. Tá, isso aí é assim. Se for uma terapia individual, né, normalmente a nossa proposta acontece variando de acordo com a criança. Então, se eu quero que a criança explore o instrumento, normalmente eu vou disponibilizar ele, né? Então eu vou deixar lá e vou deixar ela explorar. E isso é muito importante no autismo, né? Para também se ambientar, para ter essa questão da identificação, de ver o barulho. Isso. Então, depois eu posso propor a ela uma canção, por exemplo. Mas não existe uma fórmula fechada, uma receita pronta, né? Então isso tudo vai depender dos meus objetivos, depois de fazer todo o levantamento da criança. Hoje nós trabalhamos também no espaço onde a gente trabalha com um grupo, né? Então são indivíduos com atrasos no desenvolvimento, não necessariamente o autismo, e é um momento de socialização mesmo. Aí a gente traz um repertório e desenvolve lá com as crianças, com músicas específicas, por exemplo, para trabalhar a imitação. Ah, legal, que a imitação é o primeiro comportamento que a gente tem, né? Desde os 6 meses a gente imita, balbucio. Então isso é um comportamento que a gente trabalha muito, é uma técnica que a gente faz muito na terapia de estimulação para o autismo. E assim, outra coisa importante, Karina, é que o indivíduo com autismo, não funciona da forma adequada os neurônios espelho, que está relacionado com a imitação. Porém, os neurônios espelho relacionados com a música, ele não tem dificuldade. Então, aquela criança não imita, mas quando é com a música, ela faz. Por quê, né? Por que a criança não fala, mas canta? Faz a coreografia, inclusive. Isso. Eu atendi uma menina que ela fazia toda a coreografia. eu dançava junto com ela. É impressionante. Nós temos até paciente que não fala, mas assim, né? Não se comunica verbalmente, verbal, né? Mas solta a música, canta a música e como, nossa, né? Que bacana. E como é que é mais ou menos assim? Mostra pra gente o que tu fazes mais ou menos com eles. Eu vou escolher uma música. Uma música só. Né? E aí, por exemplo, na verdade as nossas músicas a gente escolhe, nós selecionamos algumas, no caso do grupo, que já tem que vir com uma proposta pré-pronta, e com o desenvolver da terapia nós trazemos outras coisas. Então, por exemplo, uma música que a gente trabalha as partes do corpo, e identificação, imitação, eu não vou ter como imitar, né, porque eu vou tocar. Tenho 2 mãozinhas que podem aplaudir. Tenho 2 mãozinhas que podem aplaudir. E tenho 2 olhos e um nariz. E uma boquinha que me faz sorrir. E aí vai fazendo as mãozinhas, os olhos, a boquinha, e aí depois vem o sorriso. E a gente traz música, por exemplo, que tem que pegar na mão, que tem que fazer uma roda, e daqui a pouquinho a música solicita um abraço, e assim a gente vai trabalhando. Legal, e para aquelas crianças que têm essa dificuldade, né, da sensibilidade, você trabalha tudo isso num contexto muito lúdico, né, de muita interação. Muito legal, Bárbara. Obrigada por ter vindo de novo. Pra gente ter conversado. Bárbara, qual é o teu Instagram? É Musicoterapia Belém. Musicoterapia Belém, para quem tiver interesse, então, de iniciar a terapia. Não esqueçam de se inscrever no canal, de dar like, de compartilhar esse vídeo para que ele alcance mais pessoas. Eu sou Karina Medrado, neuropsicóloga. Um beijo!